Salve, salve galera, suave. Bem, nem sei mais que aula que a gente tá. Mas bem, a gente passou por aquela parte daquelas estruturas de if, while, do while, for each. Então, agora a gente chega para alguns detalhes mais técnicos da programação em VBA e como que a gente pode utilizar dessa programação de uma maneira um pouquinho mais inteligente, caso o nosso código ele seja muito extenso ou que possa provocar alguma confusão ou que a gente vá realizar dentro de um código a mesma função diversas vezes, tá? Bem, vamos lá para o nosso Visual Basic, então, eu já tenho o módulo 1 aqui criado. E agora eu vou falar para vocês sobre o que é sub, qual que é a diferença dela para function. Então, sub, a gente cria aqui, por exemplo, macro 1, e ele já cria para a gente, eu falei que eu ia explicar depois o que é esse parênteses, eu vou explicar já já. Então, a sub, o que ela vai fazer é executar tudo que está aqui. E não vai retornar nenhum valor, ela vai executar o que está ali dentro e acabou. Não vai fazer mais nada. Já a diferença para function, então function é função 1, ela pode nos retornar um valor. Então, beleza. Para que eu estou falando isso para vocês? Eu vou criar uma outra macro aqui embaixo. Essa é a nossa macro 2. Sub macro 2. Por que isso? Eu posso chamar macros e subs dentro de uma outra macro. Então, se eu colocar aqui um call macro 2, o que ela vai fazer é quando passar por essa linha de código, ela vai chamar essa nossa macro. Então, vamos colocar alguns message box aqui. Antes de chamar a macro 2, vou colocar um message box depois, chamar a macro 2 e um message box aqui dentro da macro 2. Então, vamos executar essa macro 1 aqui para ver o que está acontecendo. Eu vou colocar alguns pontos aqui para a gente fazer aquela depuração e passar linha a linha. Se eu clicar aqui, play, então, message box. Antes de chamar a macro 1, aí eu vou chamar a macro 2, foi lá para a macro 2, dentro da macro 2 ele apareceu o message box, e agora, depois de chamar a macro 2, e acaba a nossa sub. Então, por exemplo, se eu tivesse essa minha macro 1 fosse a minha programação principal, e a macro 2 alguma operação que eu fosse realizar diversas vezes dentro de uma macro 1. Então, eu posso simplificar o meu código, deixar ele mais limpo, fazendo essa chamada, tá? Então, beleza. Vimos o que é isso. E agora eu vou explicar a diferença de sub para function. A verdade é que a function, ela retorna um valor. Então, o que a gente pode fazer aqui é assim: x é igual a função 1. E aqui dentro da minha função eu posso fazer uma série de coisas, a igual a 5, b igual a 10, e aí eu atribuo um valor para essa minha função. Então, função 1 é igual a mais b. E aí isso daqui ele está atribuindo um valor para essa função 1. E x é igual a função 1. Vocês vão ver, eu vou colocar um message box retornando o valor de x. Então, vou colocar alguns pontos aqui. Aqui. E aí, beleza. Vamos colocar para executar. Antes de chamar a macro 2,
dentro da macro 2, depois chamar a macro 2. E aqui ele vai chamar a nossa função. Se eu der play, foi para cá, ele entrou para dentro da nossa função. Ele vai atribuir o valor, tá vendo? Dá para ver que o valor aqui de A é vazio ainda. Atribuiu o valor para A, atribuiu o valor para B e atribuiu o valor para a função. E aí ele já atribuiu, como ele voltou, ele apagou do que tinha, porque essa janela de variáveis locais, ela retorna, ela mostra os valores somente dentro da estrutura da qual nós estamos dentro. E agora ele vai mostrar dá para ver aqui que o valor de x já está igual a 15, porque a função 1 era a mais b, 15, e ele deu para isso o valor para x. Então, x é igual a 15. Então, basicamente, essa é a diferença entre sub e função, tá? Então, a função, ela nos retorna um valor, beleza? Bem, agora eu vou explicar para vocês o que são esses parênteses, por que a gente tem eles. Para isso eu vou fechar isso daqui, para eu tentar explicar um pouquinho melhor para vocês isso daqui. Bem, a minha macro 1 vai ser a minha macro principal, e eu vou atribuir aqui na minha macro 1 valor para A igual a 5, e para B igual a 10, tá? E aqui dentro desse message box, eu vou imprimir os meus valores de A. Então, A, colocar dentro de parênteses, isso daqui é uma string. Aí lembra que eu tinha falado um pouquinho disso lá atrás, concatenação. E aqui eu vou colocar o valor de A. Eu vou dar um pulo de linha, CHR 10. E outra string, B igual. E o valor da minha variável B. Bem, eu vou copiar e colar isso daqui para a gente ver o que está acontecendo depois também. E deixa eu ver. Tá. Vou apagar esses dois aqui. Beleza. Para que eu preciso desses parênteses? Aqui eu estou chamando a minha macro 2, não tô? O que eu posso fazer é que eu posso passar valores da minha macro 1 para a minha macro 2. Isso não acontece automaticamente, porque cada estrutura ela é independente. Então, para eu passar esses valores, eu vou abrir aqui e eu vou colocar A, vírgula, espaço B. Então, o que está acontecendo é que aqui eu estou passando os valores de A e B para minha macro 2. Só que para isso eu também tenho que definir essas minhas variáveis dentro desses parênteses da minha macro 2. Eu posso definir elas com o mesmo valor, com o mesmo nome, ou eu posso definir com outros nomes, tá? Então, coloquei var A e var B, tá? Então, vai dar na mesma. Se eu colocar aqui, então, message box e aqui eu colocar var A, var B, vou alterar aqui também, var B. Beleza. Então, vou colocar para rodar isso daqui, vou colocar alguns pontos e vamos colocar para rodar. Então, dá para a gente ver aqui embaixo, o A está vazio, A virou igual a 5, B virou igual a 10. Eu vou ter um message box agora, valor de A e valor de B. E aqui eu vou chamar agora a minha macro 2 passando alguns valores. Então, dá para ver aqui na nossa janela já mudou o nome das variáveis. Então, var A é igual a 5 e var B é igual a 10. Então, eu passo A valendo A, B valendo var B. E agora eu vou mostrar um outro message box, var A igual a 5, var B igual a 10. Beleza? Então, isso daqui serve para a gente
passar valores de uma função para outra. E lembrando que essa macro ela não retorna nenhum valor. Só que, outra coisa também, um pouquinho complicado, eu não utilizo muito isso, duvido que vocês vão chegar a utilizar. Só que lembra que, da mesma maneira que o Excel VBA ele faz para definição de variáveis, ele também faz para essa passagem de variáveis. Qual que é a referência by default dele? Então, quando a gente passa esse valor A e esse valor B aqui para cá, eu não estou passando o valor em si, eu não estou falando assim, ó, o valor de A é igual a 5. Não. Desse jeito que está aqui, sem escrever nada, eu estou falando, ó, eu estou te passando o local em que o valor A está guardado. Porque é assim que funciona a programação, né? Ele guarda um local da memória para falar, esse daqui é o valor de A. Então aquele local passa a ser A. E esse local ele pode variar de alguns valores. Então, isso daí é a nossa diferença entre by_ref, que é o que ele faz automaticamente, e nós temos também o by_vol. Só para exemplificar um pouquinho melhor isso daqui para vocês, então. Bem, eu vou colocar aqui agora que A, na verdade var A, né? Var A é igual a 50 e var B é igual a 100. Então, vamos ver o que isso daqui está mudando. Beleza, vamos colocar alguns pontos aqui também. Tá. Então, A igual a 5, B igual a 10, que eu defini na minha macro 1. Dá para ver, ele chama aqui a minha macro 2 e ele já passou aqui e parou nesse message box. Então, dá para a gente ver, eu atribuí o valor de var A e var B para 100, para 50 e 100. Então, ele vai aparecer aqui var A igual a 50, var B igual a 100. Agora, vamos ver o que vai acontecer depois que a gente retornou para nossa macro 1. A gente retornou para nossa macro 1, pode ver aqui embaixo o valor de A está igual a 50 e de B está igual a 100. Então quer dizer que a gente alterou os valores do local onde que isso estava. Tá? Então se eu rodar aqui ele vai aparecer A igual a 50 e B igual a 100. Então a gente alterou os locais onde eles estavam, a gente conseguiu alterar os valores da nossa macro 1. Tá? E como eu falei, é por default do VBA que ele faz isso. Então é a mesma coisa se eu escrevesse by_ref var A e by_ref var B. Vocês vão ver que vai ser exatamente a mesma coisa. Então A igual a 5, B igual a 10, var A igual a 50, var B igual a 100, A igual a 50 e B igual a 100. Então by_ref a gente altera a referência, a localização da variável. E se eu colocasse by_vol? Por exemplo, eu vou colocar by_vol somente para o nosso valor de B, para vocês verem o que vai acontecer. Então, A igual a 5, B igual a 10, var A igual a 50, var B igual a 100. Voltamos lá para a nossa macro 1, A igual a 50, B igual a 10. Por que isso? Porque eu passei para variável A, eu passei a referência, a localização. Para a variável B, eu só mandei o valor. Então, eu não vou conseguir alterar nada na minha macro 1, porque eu só mandei o valor de B. Agora o A, eu mandei a localização. Beleza? Um pouquinho complicado isso daí, um pouquinho mais extenso, que nem eu falei, não é tão utilizado assim. Assim, deve ser utilizado, né? Mas eu não utilizo muito isso daí, não faz muita diferença para mim. Eu acho que tem outras maneiras de fazer isso. Só que se vocês quiserem fazer uma programação um pouquinho mais rebruscada, né? É assim que vocês vão usar. Beleza? Então, essa é a diferença entre sub e função e como é que a gente passa valores de uma sub para outra sub ou de uma sub para uma função. Então a gente pode utilizar aí o by_ref, que a gente vai alterar a referência, a memória
do local onde está gravada a variável A ou B, por exemplo, e by val. E a gente só vai falar, ó, esse é o valor, você não vai mudar nada lá dentro. Beleza? Então é isso, vão com Deus e que o Senhor vos acompanhe.